Boa notícia, Jorginho volta a treinar com bola e anima aí a torcida do Mengão. Meus amigos, Maracanã lotado, mais de 50 mil pessoas, vai ser recorde. Agentes de Wesley estão na Europa acertando a saída do jogador. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que tá de cantinho que taca o dedo no like e se inscreva, meu filho. Não custa nada, é de graça, porque um flamenguista ajuda o outro, simples assim. Clicou no like, se inscreveu. Abençoado Flau, seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que vai trazer o Jorginho para ser campeão. Põe fé? Comenta aí, meu filho. Fala, meus fofos, vocês estão bom? Eu tô bom. Sejam todos bem-vindos e vamos que vamos. Meus amigos, Flamengo volta a treinar hoje, após uma folga aí, né? Após o empate contra a LDU na altitude. Resultado que chega a ser positivo, porque a altitude atrapalha pra caramba. E agora o Mengão tá de volta, os treinos vão começar. O Flamengo vai reavaliar aí Plata e também Alexandro, Ayrton Lucas, para o confronto desse sábado, desse domingo, né, no Maracanã, às 4 horas, pelo Brasileirão. O Flamengo precisa vencer para poder ver se assume de vez aí a liderança, torcer pro tropeço do Palmeiras e seguir firme e forte na liderança aí, né, do Brasileirão. Detalhe, o Plata já passou por exames de imagem que constataram ali que ele tem apenas um desgaste físico ósseo, muito pouco, que isso aí não atrapalharia em nada, não seria nem lesão, não é considerado nem lesão, só que ele ainda é dúvida para o jogo de domingo. Porém, Alexandro está bem recuperado, é dúvida também porque precisa agora se readaptar ao campo para poder, né, pegar aquele condicionamento físico legal para jogar. Com isso aí, Ayrton Lucas deve ser titular, que também passa a ser dúvida, porque no último jogo saiu de maca, foi cansaço físico, desgaste total, mas aconteceu isso também no jogo contra o Vasco no domingo passado, no sábado passado. Ou seja, o Flamengo tem dúvidas para a lateral esquerda, tem dúvidas também para o ponto esquerdo aí, Gonçalo Plata. Mas tirando isso aí, o restante está todo apto e o Flamengo deve ter quase que força máxima para enfrentar o Corinthians no Maracanã, com mais de 50 mil pessoas. Alguns setores como o Norte e o Leste já estão esgotados, outros estão quase que esgotando, e o Flamengo acredita que mais de 50 mil pessoas estarão no Maracanã presentes para assistir Flamengo e Corinthians. É o clássico aí das duas maiores torcidas e vai dar Mengão na cabeça. Põe fé? Comenta aí, meu filho. Meus amigos, as coisas estão acontecendo, estão tendo desfechos cada vez maiores aí. O mercado da bola na Europa só abre no meio do ano, a partir de junho, lá é final de temporada. A temporada se encerra agora no dia 31 de maio e eles começam a se reforçar para a próxima temporada. Então a janela mais perigosa para o mercado brasileiro é essa de junho. E quem deve sair, está praticamente com a saída encaminhada, é o nosso lateral direito, o Wesley. É uma posição que está escassa no mercado e os agentes dele viajaram para a Europa, mais precisamente, né, Inglaterra. Estão se reunindo com os clubes da Premier League, vão visitar clubes por clubes ali, estão interessados no Wesley. Qual é o fundamento dessa viagem deles? Já é vender o Wesley? Não a princípio. O que eles vão fazer é o seguinte, eles vão conhecer a estrutura dos clubes, vão conhecer os projetos que os clubes têm para o futuro, até mesmo que hoje o Wesley está no Flamengo, que é um time que disputa grandes campeonatos no Brasil. Todo ano a gente chega aí em semifinal, ou final, ou é vice no Brasileirão, campeão de Copa do Brasil, mas a gente está sempre disputando grandes títulos. Então o Wesley, para sair hoje do Brasil e ir para um time do segundo escalão da Europa ou da Premier League, não vai fazer isso, né? Ir para um time lá mais fraco não vai. Então ele vai para um time, ele quer ir para um time que possa disputar grandes competições. Na verdade o Wesley queria ir para a Espanha, ele não queria ir para a Inglaterra, mas as grandes propostas estão chegando da Inglaterra. Liverpool está de olho nele, o Arsenal, também aí o Chelsea. Então grandes times na Inglaterra observam o Wesley. Não fizeram proposta em dinheiro. O Flamengo estima-se que no mínimo para começar, e o Flamengo pede na verdade, que no mínimo para começar as conversas 35 milhões de euros. Até agora não chegou ninguém e colocou esse montante na mesa. Se chegar, deve levar. A expectativa do Flamengo é segurar o jogador até após o Super Mundial. Aí o valor poderia se inflar ainda mais. Lembrando que nessa passagem pela seleção brasileira teve uma visibilidade mundial e o seu valor de mercado já aumentou. Mas a seleção não está tão boa assim e aí às vezes acaba queimando o filme. Ele ainda na segunda partida jogou muito mal, mas vamos ver o que dá.
tomara que dê tudo certo. Então os agentes estão lá analisando, estudando o terreno, conhecendo o CT e vão analisar as propostas que devem chegar aí a partir dos próximos meses. Nós temos menos de 2 meses para abrir a janela da Inglaterra, a janela europeia. Então os clubes ali já estão se atentando, já tem uma lista com vários jogadores e o Wesley aparece em vários clubes. Real Madrid e Barcelona chegaram a fazer uma sondagem por ele, mas não foi muito longe, só deram uma observada. Se chegar uma proposta de um desses 2 clubes, com certeza o Wesley vai, mas no presente momento, segundo o Flazoeira em conjunto com o Flabase, a expectativa é de que ele vá para a Inglaterra, vá para a Premier League. Então estão ali fazendo esse tour, conhecendo o ambiente e se chegar a proposta nesse valor aí, acima de 35 milhões, adeus Wesley. Então o Wesley está com a saída praticamente encaminhada. É questão de tempo, isso aí todo mundo já sabia. O Flamengo vai vender, não tem apego, tem que fazer caixa, tem que fazer dinheiro. Então isso é normal em mercado da bola. Outro jogador que pode também ter uma saída aí é o Gerson, que acabou de renovar com o Flamengo, é verdade. Tem um baita salário agora, tem mais 5 anos de contrato, vai até 2030. Só que o Gerson já está com 28 anos. Se chegar uma proposta, igual chegou no começo do ano, de 28 milhões 200, mas se chegar uma acima de 30, o Flamengo cogita vender e o Gerson cogita aceitar. Por que o Gerson vai aceitar? Exatamente por causa da sua idade. Chegou um contrato de mais 5 anos, com um ótimo salário lá na Europa, Rússia, coisa e tal, o jogador vai aceitar, né? Na Arábia, qualquer canto desse aí, chegar uma proposta alta, o Gerson vai aceitar na expectativa de cumprir o contrato de 5 anos e depois retornar para o Flamengo para encerrar a sua carreira. Essa é uma informação que circula aí. Se vai acontecer ou não, só Deus sabe. Eu acredito que acontecerá, porque muita gente está de olho no Gerson. No Flamengo já começou a ter críticas. É um jogador muito bom, prende muito bem a bola, consegue potencializar a passada do Wesley. O Wesley joga mais quando joga ao lado do Gerson. Mas é um cara que não finaliza, está sendo chamado de arame liso, está sendo criticado por causa disso. Isso pode também potencializar sua saída. É um excelente jogador, eu não gostaria de vê-lo sair do Flamengo. E você? Comenta aí. Meus amigos, outra situação que chega, é uma expectativa excelente de que o Jorginho esteja de volta aos treinos a partir de segunda-feira. Ele que sofreu uma lesão na última partida aí, há mais de uma semana, já está recuperado. Foi uma queda, né? Ele teve um encontrão no alto, caiu de mau jeito, acabou tendo uma lesão muito leve ali, mais uma luxação nas costas, nas costelas. Isso o tirou de algumas partidas, estava afastado. O próprio técnico Arteta acreditava que nem contaria com o jogador até o final da temporada. Só que um jogador que é impressionante. Nos seus 22 anos de carreira como atleta aí, 22 anos, nos seus 15 anos de atleta, né, como jogador de futebol, o jogador ficou apenas 17 dias afastado por lesão, sendo 3 por diarreia. Isso aí é uma informação também do Flazoeiro. O que acontece? O histórico dele é muito bom, a saúde física dele é excelente e o jogador já está recuperado, deve voltar aos gramados na segunda-feira a treinar com bola, pode ficar apto para os próximos jogos. Ele que é reserva no Arsenal, está em final de contrato, seu contrato encerra no dia 30 de junho. Acredita-se que será o futuro jogador do Flamengo, pois já tem salário acordado, tempo de contrato, está recusando proposta, chegou uma nova proposta da Fiorentina, ele nem parou para ouvir, veio para o Brasil com sua esposa, passou aqui 5 dias observando a cidade, conhecendo a cidade, ia conhecer o Flamengo, não foi conhecer por questões ali, né, mas é cautela mesmo, para não atrapalhar lá com o Arsenal, né? Questão ética, coisa e tal, que está com um contrato com o clube visitando o outro não é bom, então por causa disso ele desistiu de visitar o Flamengo, o CT do Flamengo, mas visitou vários locais turísticos no Rio de Janeiro, passeou pelas praias, sentiu o calor humano da torcida do Flamengo, que é muito bom. A sua esposa ficou apaixonada, encantada pela cidade, viu que vai ter segurança. Eles viram casa para alugar, viram também escola para os filhos, ou seja, segundo o paparazzo do Negro aí, eles ficaram encantados com a cidade. A esposa dele queria ter vindo antes do prazo para o Brasil, ou seja, está tudo certo. O que falta? Falta o raio do cara assinar o contrato. Assinou o contrato, é jogador do Flamengo. Até então, a expectativa é boa, mas tudo pode acontecer. E aí segue o baile. Então, com isso, uma boa notícia. Jorginho voltando aos gramados. E o Flamengo segue observando isso aí, pois é uma excelente notícia. Agora, uma curiosidade aí. Michael, que vem sendo criticado
ele mesmo começa a ficar em alerta aí. Então saiu uma notícia aí, ó. Michael se apega em respaldo de Felipe Luiz para tentar encerrar jejum em jogos do Flamengo. Então no jogo do Flamengo contra o Corinthians pelo Brasileirão, Michael quer aprimorar a pontaria para encerrar um jejum de quase 3 meses sem fazer gol. A pontaria dos atletas tem virado pauta nos últimos jogos do Flamengo. Diante dessa situação, a melhoria na finalização começou a fazer parte das cobranças sobre o elenco. O atacante Michael, inclusive, se apega em respaldo de Felipe Luiz para melhorar quesito, visto que já há quase 3 meses sem balançar as redes pelo Mengão. Então ele se apega aí, né? Que o Felipe Luiz vem elogiando muito o jogador. Ele acredita que essa paciência que o Felipe Luiz tem com ele possa ajudar ele a voltar a marcar. E outro detalhe aqui, ó. A gente teve aí o Danilo na última partida. É uma curiosidade. Porque o jogador que esteve como titular, inclusive, é um jogador aí que vem sendo bastante elogiado. E nas 6 partidas em que o Danilo jogou, contando aí, né? Teve a pausa, coisa e tal. Nas 6 partidas que o Danilo jogou, nas 6, o Flamengo não sofreu gols. E também, outro detalhe, galera, impressionante, não teve derrota. Então o Danilo tem um retrospecto positivo, vem sendo chamado de novo xerife do Flamengo. Léo Pereira hoje é o titular junto com o Léo Ortiz. Será que o Léo Pereira vai perder espaço para o Danilo? É algo que vem chamando a atenção nos bastidores do nosso Mengão, hein? E segue o baile, né? Vinícius Júnior, cria do Flamengo, acerta a renovação de contrato com o Real Madrid. O atual vínculo de Vinícius Júnior e Real Madrid é válido até junho de 2027. Com o novo vínculo aí, espera-se, segundo o coluna do Fla, que o contrato vá até 2030 e o jogador terá um salário astronômico, já tem, né? Mas vai ter um salário ainda maior. Lembrando que ele recusou proposta de quase 2 bilhões da Arábia. E essa situação aí chama muita atenção para o futuro do nosso cria. Então, Flamengo fazendo história pelo mundo, distribuindo atletas em tudo quanto é canto. A gente tem o Rodrigo Muniz arrebentando o forno, tem aí vários jogadores em várias equipes e tem o Vinícius Júnior dando show. Sem contar o Lucas Paquetá, né? O Lucas Paquetá que está nessa situação aí, né, do processo. Ainda nem, já começou o processo, mas ainda não teve o desfecho total. Mas há uma expectativa aí de que ele fique lá na Inglaterra também. Outros times estão querendo contratá-lo e o seu destino não seja mais o Flamengo. Mas é um cria do nosso Mengão que também dá show. Abençoado Flá, aqui é mais Flamengo. Taca o dedo no like e se inscreve. Tamo junto, valeu amigos. Fui.